Lucas 24. Nós estamos conversando sobre a conversa. Já viram isso? Estamos conversando sobre a conversa, sobre o instituto da conversa. Mas antes de ler o texto, deixe-me agradecer, como pastor, como sogro, não é? Pela demonstração de carinho desta igreja nesse domingo que passou, porque a nossa igreja esteve em Itaipava, e eu conversava com o pastor Heinerson, e agora à tarde, ele está como que flutuando de tanta alegria, né? Porque foi um grande culto. Manjeice estava lá, irmã Manjeice? Pastor Etiel estava lá? Estava lá, pastor Etiel? Muito bem, se não tivesse, eu ia excluir você da igreja. Então, ele está flutuando de alegria, e ele disse: pastor, eu senti o carinho da CIB, e eu estou muito agradecido a Deus. Então foi um grande culto, domingo, na inauguração da nossa mais nova congregação, né? Agora temos 4 congregações, a Bing vamos perder rapidinho, nas próximas semanas, se a diretoria autorizar, nas próximas semanas já estaremos perdendo o Bing, como congregação, para oferecer à nossa denominação mais uma igreja, né, autônoma, Deus permitindo. E daqui a algum tempo, temos 3 outras para entregar à denominação, né, Carangola, Quitandinha e Itaipava agora. Então, a minha gratidão pela presença da igreja ali naquele grande culto. O sermão do pastor Heinerson, naquele domingo, você precisa ouvir. Foi um sermão, eu estava brincando lá em casa, é um sermão de Spurgeon, um sermão de Aliança Batista Mundial. Aliás, eu não sei se a Aliança Batista Mundial tem tido sermões daquele nível. Você estava lá, não estava, Alberto? Então, é um sermão que precisa ser ouvido, tá bom? E compartilhado, se for o caso. Muito bem, vamos então ao nosso texto de hoje, conversas que marcam nossa vida. Lucas 24, 13 a 17. Lucas 24, 13 a 17. Conversas que marcam nossas vidas. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Nesse texto, meus irmãos, há uma palavra que na nossa tradução aqui está colocada assim, no caminho, versículo 14. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, versículo 15. No caminho conversavam, versículo 14. Versículo 15 agora. Enquanto conversavam e discutiam, esta palavra aqui, ela foi usada somente 4 vezes no Novo Testamento. Todas as 4 vezes por Lucas. 2 aqui no versículo 14, no versículo 15, e 2 outros textos, que eu vou citar mais à frente, em que ele usa. Há uma 5ª vez que ela também é uma palavra similar a ela, é usada muito próxima também por Lucas. Isso é muito interessante. E nós traduzimos essa palavra por eles conversavam e discutiam. Você já ouviu falar em homilia? Então, é esta palavra. Há uma conversa mais informal, né? Não é um sermão assim formal. Eles estavam conversando sem muita agenda, conversavam sobre tudo o que tinha acontecido. E aquela conversa, sabe lá por quê? O texto não diz, né? Chamou a atenção de Jesus. Enquanto eles estavam caminhando,
uma conversa de 11 quilômetros, né? Eles iam até Emaús, 11 quilômetros, dá para conversar muita coisa, né? 11 quilômetros deve ser como do centro até Itaipava, mais hã? Até Correias, 11 quilômetros, a pé, não era charrete não, muito menos carro, era a pé, ali, e passo de devagar, né, de caminhada, não é igual lá na Olimpíada não, é andando com calma, conversando. Eles conversavam, discutiam, essa palavra aqui. É uma palavra que tem uma ideia de associação. Eles estavam andando juntos, eles estavam associados, eles estavam indo para o mesmo lugar, eles estavam percorrendo o mesmo caminho. Esta é a ideia, é uma ideia muito rica. Dá para escrever um livro sobre o Instituto da Conversa, muito mais do que comunicar algo, né? Eles estavam travando uma conversa. Eu quero então tirar desse texto, desses poucos versículos aqui, do 13 até o 17, alguma lição para nós. Agora mesmo eu estava vindo para cá e o pastor Irlande me ligou. E eu estava lembrando uma conversa que eu tive com ele há algum tempo. Uma conversa de mais de hora, que foi tão impactante, tão orientadora, tão reveladora. Você lembra de alguma conversa que você teve com alguém que causou um impacto na sua vida? Eu não me esqueço, eu era magrinho, pesava 54 quilos, podem acreditar? 54 quilos, a Cristina ainda gostou de mim, né? Eu sentado num apartamento sem móveis, tinha lá sem estar mobiliado, né? 2 caminhas, e eu sentado ali na minha caminha, na outra cama tinha um missionário da Junta de Missões Nacionais, pastor Edivaldo Tolentino Sodré, e ali nós travamos uma conversa até tarde. Aquela conversa marcou a minha vida, orientou decisões que eu tomo até hoje. Há algumas conversas que a gente não devia desperdiçar, a gente devia provocar, né? Caminhar com alguém e conversar. Assim como esse louvor hoje fez bem ao nosso coração, é um instituto que Deus nos deu, o louvor agrada a Deus, adora a Deus, mas faz um bem para a alma da gente. Cantar, né? Como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede de ti, né? Essas coisas fazem bem a gente. Assim também, boas conversas podem transformar nossa vida. E esta geração, não sei se está aprendendo a conversar. Eu me lembro, quando criança, morava na roça, a gente almoçava por volta de 10h30 da manhã, 12h30 tinha café com broa, lá para as 4 da tarde a gente estava indo embora para tomar banho e jantar. Aí depois do jantar a gente ia para a sede da fazenda. Lá para 6 horas a gente estava chegando tudo na sede da fazenda, lampião a gás. A gente conversava 2, 3 horas ali. Falava sobre tudo, desde mula sem cabeça até o fim do mundo, se o homem foi mesmo à lua. A gente conversava sobre tudo que tinha acontecido, e cobra que a gente matou, e fulano que morreu, tudo. Mas a gente conversava. Eu não sei se hoje estamos conversando. E qual o tamanho do prejuízo que isso está causando às crianças e à própria geração. O fato é que 2 discípulos caminhavam pela estrada e conversavam. E Jesus passa a caminhar com eles. E eles não o reconhecem. Eu daria qualquer coisa por esta imagem. Se eu pudesse ter uma foto de Jesus caminhando com esses 2 discípulos, né? Eles não o reconheceram. Então Jesus entra na conversa. Conversa da que eu estou falando é a conversa de pessoas, de crentes, mais Jesus. Eu chamo isso de um fator colegiado. Quando alguns crentes, discípulos, estão conversando mais Jesus. Coisas acontecem aí. Então Jesus pergunta sobre o que vocês estão conversando. Então eu aprendo aqui e quero deixar com você muito rapidamente. Aprenda a andar com. Aprenda a estar com.
Aprenda a ir para o mesmo lugar com alguém. Ir para o mesmo lugar com alguém não é necessariamente alguma coisa geográfica. Eles tinham tudo em comum. Lembra, a igreja tinha feito uma espécie de acordo. Vamos fazer isso, vamos vender as propriedades e vamos colocar tudo lá no altar. Era o que eles tinham acertado ali. E a igreja estava indo toda naquela direção. Barnabé, vende a propriedade. Eles estavam indo para um lugar. Teve um que boicotou. Ele não entrou naquela conversa, ele não estava indo junto com. Ir com alguém, andar com alguém, tende vós o mesmo pensamento. E tem gente que acha que a unanimidade é burra. Em algum sentido, sim, mas, ao mesmo tempo, existe um outro consenso, né? Há uma grandeza, uma beleza, uma coisa divina, quando a gente consegue juntar os corações. Se vocês concordarem a respeito de uma coisa que pedirem, acabamos de orar aqui agora pelo irmão Neto. Nós não nos unimos, não nos tornamos unânimes. Naquele instante, essa igreja se tornou uma só. Não foi? Eu não creio que haja uma única alma que estivesse fora deste propósito. Então, num instante, nós caminhamos juntos. Nós não podemos multiplicar esses instantes e viver mais momentos em que conversamos, nesse sentido aqui, de andar junto, para o mesmo lugar, né? Sem boicotes, um só coração. Era o que esses dois discípulos estavam indo e chamaram a atenção de Jesus. E então agora você vê 3 caminhando para Emaús. 2 crentes mais Jesus. Ou 3 crentes mais Jesus. Ou uma igreja inteira, uma assembleia inteira mais Jesus. Isso forma esse fator colegiado. Segundo lugar, treine seus companheiros de caminhada para a conversa. Desenvolva esses companheiros. Você pode reclamar, mas as pessoas não sabem conversar. As pessoas não sabem ouvir. Tudo bem, mas a gente pode desenvolver os companheiros. A gente ensina as pessoas a obedecer. Presta atenção. Nós, os pais, professores, pastores, nós ensinamos as pessoas, professor, a obedecer, mas não ensinamos a conversar. Eu não me esqueço do Tiago, ainda adolescente, eu não estava nos meus azeites, num certo dia, e ele me pediu alguma coisa, e eu falei não. Ele falou, por que não, pai? Ele queria muito aquilo. E eu disse, não, por que não? Ele falou, não aceito. Você está pensando que ele é desobediente, né? Rebelde, né? Não. Ele virou para mim e disse, você sempre explica, você sempre conversa, por que agora vai ser não, por que não? Ele exigiu que eu mantivesse o padrão de sempre conversar. Mas às vezes nós criamos subalternos ou superiores a quem reverenciamos, não é? Mas não desenvolvemos pessoas que possam associar-se a nós, caminhar conosco, andar numa mesma direção, rumo a um alvo. Nós precisamos então desenvolver amigos. Prefira companheiros, prefira a conversa à hierarquia. E às vezes temos que lutar contra uma cultura. Jesus disse, não quero chamar vocês de escravos, quero chamar vocês de amigos, porque eu quero abrir o coração, eu quero que vocês conheçam, eu quero que vocês entendam.
Eu quero que vocês conversem comigo. Eu amo conversar com vocês. Não é isso que está aqui nesse texto, saltando das letras? Eu amo conversar. Eu amo estar ao lado, conversando. Eu falei que essa palavra é usada 4 vezes. 2 delas aqui nesse texto, versículo 14 e versículo 15. Uma outra citação, vocês vão lembrar. Pedro, agora também por Lucas, mas no livro de Atos. Pedro está chegando na casa de Cornélio. Lembra? Cornélio não era judeu. Não era da igreja. Quando, depois daquela visão, está lembrado que o Pedro teve uma visão, o Cornélio tinha tido outro, mandou chamar e tal. Quando Pedro chega, o que Cornélio faz? Se curva diante de Pedro. E Pedro disse, não, você não vai me adorar, eu sou homem. O que Pedro fez? Cornélio queria tratar a Pedro de baixo para cima. E Pedro disse, não, levanta daí. Aí vem essa palavra. E Pedro conversou com Cornélio. É a 3ª vez que a palavra é usada por Lucas nesse texto. Das 4 vezes. A outra, só para matar a curiosidade, é aquela de Félix, que estava lá com Paulo querendo dinheiro, estão lembrados? E Félix ficava indo lá, e ia lá para conversar com Paulo. Mas Pedro se recusou, e isso é grande, porque ele podia aceitar. A gente gosta de estima, a gente gosta de honras, a gente gosta de homenagens, a gente gosta de ser adorado, né? E Pedro se recusou a isto. Ele disse, não, eu quero conversar. E sentou e conversou com Cornélio. Então, prefira a conversa entre iguais à hierarquia. Pode até atender a algum lance aí do ego, né? Você conversar com alguém olhando de cima para baixo, e alguma coisa talvez não muito nobre em nós, gosta de conversar de cima para baixo, de baixo para cima, quando vem uma autoridade, quando vem uma pessoa famosa, assim, fica assim de gente querendo conversar, porque algo pobre dentro de nós gosta de conversar de baixo para cima, gosta de admirar, mas o Evangelho nos ensina a desenvolver iguais. Pessoas que andam conosco para um mesmo alvo, a mesma estrada. Isso não tem preço. Prefira a conversa entre iguais. Jesus deu tantos exemplos disto, né? Invista tempo. Invista, inclusive tempo, no que edifica outros. A pergunta que está no texto é a seguinte: sobre o que vocês estão conversando? Olha que riqueza. Qual era o contexto? Jesus tinha acabado de ressuscitar. O capítulo começa dizendo: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que tinham preparado. Jesus tinha acabado de ressuscitar. E o texto que nós lemos diz, versículo 13, desse capítulo 24, naquele mesmo dia, pode imaginar o impacto da ressurreição até em Jesus? Até em Deus, aquele dia era grande. Até para Jesus, aquele dia era extraordinário. Não era um dia qualquer. Alguma coisa muito nova estava começando naquele dia. No primeiro dia, faz lembrar a criação lá do Jardim do Éden, quando Deus, na brisa da tarde, todos os dias, ia caminhando pelo jardim, procurando o homem para conversar com ele. Pois Deus, que nós podíamos imaginar, naquele dia extraordinário,
com uma igreja sendo instalada para mudar toda a história da humanidade, lá vai Jesus se dedicar a uma conversa longa. Não foi uma conversinha de WhatsApp, sim, ok, beleza, tal. Uma conversa longa com dois, não com 2.000, com dois. Isso é priorizar a conversa. Eu pergunto para você, pode haver alguma coisa mais importante para Jesus do que uma boa conversa com seus discípulos? No dia do casamento de uma noiva, ela não conversa nem com o pai. É um dia tão estressado, tão agitado, pois no dia da ressurreição do Filho de Deus, ele parou para conversar com 2 discípulos, podia ser nós 2. E uma conversa longa. Invista. E interessante que Jesus não disse, peraí, eu quero conversar com vocês sobre a ressurreição. Eu quero conversar com vocês sobre a igreja. Eu quero conversar sobre vocês sobre o reino. Eu quero conversar com vocês sobre o que vai acontecer. Não, ele disse, sobre o que vocês estão conversando? Não é tremendo um negócio desse? Não é tremendo? Que ele esteja interessado na minha agenda. A gente pensa que devemos conversar com Jesus só sobre a agenda dele. Quando ele está interessado na nossa agenda. Ele está transformando o mundo todo. Mas ele quer conversar com o Neto sobre a cirurgia que ele vai fazer nos próximos dias. Ele está interessado. Sobre o que vocês estão conversando? Eu achei isso tão precioso. Que ele esteja interessado na minha rotina. Que ele esteja perguntando sobre os meus interesses. Sobre as minhas conversas. Isso é muito revelador. Isso me faz valorizar pontos de vistas diferentes. Isso parece que é importante para ele, a minha opinião. Aliás, é digno de nota que somente o Dr. Lucas tenha registrado essa conversa no caminho para Emaús. Nós vamos encontrar Marcos fazendo uma citação. Jesus apareceu também a 2 discípulos e tal. Mas a conversa, só o Dr. Lucas registra. E isso é muito interessante e revelador também. Porque detalhes são importantes. Eu já preguei um sermão aqui, o Deus dos detalhes. Que Ele está preocupado com detalhes da minha vida. Gosto de imaginar que Ele está cuidando de pequeninas coisas na rotina do meu dia. Ele valoriza a minha opinião. Valorize a opinião do outro. Você quer aprender a conversar? Eu estou convencido de que nós não sabemos conversar. A gente fala e alguns conseguem ouvir, mas conversar é outro padrão. E eu gosto de imaginar que estamos aqui neste mundo para aprender a conversar. Quando eu vejo Deus plural criando o homem, dizendo que não é bom que o homem esteja só, vai construir alguém do nível dele, para ser companheira. Ele está criando a conversa. E quando eu vejo o Jesus no meio dessa história, conversando conosco, e quando eu vejo ele dizendo que tudo termina num jantar, Neto gosta de comida, né, de jantar, tudo vai terminar num jantar. E nós sabemos que no céu não tem comida nem bebida. E se você tira de um jantar, de um banquete, a comida e a bebida, o que sobra, Douglas? Se de um banquete você tira a comida e a bebida, sobra o quê, Cássia? A conversa. Então, tudo vai terminar em conversa. E eu não aprendi ainda a conversar. Por isso, fazendo um casamento sábado, eu disse, ninguém vai para o inferno porque é pecador.
vai para o inferno é porque você não quer ter aquela conversa com Jesus. E eu disse, por que cargas d'água Deus vai levar para a conversa? Alguém que não quer conversar? Valorize a opinião do outro. Traga o outro para a conversa. Sabe o que nós mais fazemos? Eu defini conversa como uma associação de pessoas, e conversa devocional de crentes com Jesus, indo para um lugar comum, indo para um Emaús. Então, eles estão indo para Emaús, uma conversa acontece. Mas sabe o que nós fazemos? Nós não conversamos. Nós queremos trazer o outro para onde nós estamos. É isso que nós fazemos. Nós ficamos falando e ouvindo, mas o que nós queremos é trazer o outro para onde eu estou. É trazer o outro, a opinião, que pensa de uma forma, para que ele passe a pensar como eu penso. Mas isso não é conversa. Pode ser retórica, mas não é conversa. Conversa é os dois caminhando para algum lugar, com o coração associado. Então nós estamos indo juntos, criando, nos curando, nos alegrando, não é? Então estamos caminhando. Aí acontece uma conversa. Não convencer o outro e fazer o outro a pensar mais como eu penso, ou seja, fazer uma cópia. Por isso é perfeitamente possível a conversa entre pessoas que têm pontos de vista, leituras da realidade diferentes. Conheça mais a Jesus conversando com ele. Onde é que você tirou isso, pastor? Diz o texto que quando Jesus estava caminhando com eles, eles não o reconheceram. No final dos 11 quilômetros, eles vão agora comer o pão e eles reconhecem Jesus. Isso significa que a gente conhece Jesus não é por algo mágico. Muitas pessoas querem um êxtase, né? Querem vir na igreja, o pastor faz põe a mão sobre a sua cabeça e você, ponto, conhece a Jesus. Mas o texto me diz que eles passaram a conhecer Jesus andando com ele. Ande muito tempo conversando com Jesus e você vai conhecer Jesus. Você quer mágica, não é? Você quer que estoure uma bolha e você, ponto, conhece Jesus. É andando com Jesus. Às vezes andando longas estradas, partindo o pão, orando, que nós conhecemos a Jesus. Estourou completamente o nosso tempo, mas vamos continuar conversando sobre esse tema em outras ocasiões. Eu quero aprender a conversar com irmãos e com irmãos mais Jesus. Associar corações. Quando ficarmos velhos de verdade, isso fará toda a diferença. E amo a ideia de desenvolver iguais. Os adolescentes, você pensa que os adolescentes escutam quem está acima? Eles conversam como coleguinhas. Transformações e vida acontecem em conversa de iguais. Não é hierárquicas, conversas hierárquicas. Falai entre vós mutuamente. Aí a coisa acontece. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça uma igreja que converse cada vez mais. Amém. Amém. Meus irmãos, queridos que estão em casa, é parte da nossa identidade missões. E a Igreja Batista faz missões também através das nossas juntas missionárias. É com grande alegria
nós trabalhamos por missões nacionais, mundiais, e também trabalhamos por missões estaduais, missões mais locais. E também há um período do ano em que nós falamos um pouco mais sobre isso e desafiamos a igreja a ofertar, a também contribuir, a também orar. E veja que interessante, a campanha de missões estaduais desse ano nos propõe algo significativo, que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. É tempo de reconstruir. Com certeza é tempo de reconstruir. Já tem muita gente, com o coração partido, muita gente assolada por tudo que nós estamos vivendo, e é muito bom que pensemos dessa forma. Vamos reconstruir ainda mais. Então, estou aqui em nome do Ministério de Missões, para a gente começar a pensar um pouco e orar também sobre missões estaduais, sobre esse reconstruir. Nós falaremos um pouco mais nos 2 cultos próximos, nos 2 domingos, melhor dizendo, e você terá oportunidade também, se você não pode hoje, você que está em casa também se prepare para contribuir, para levantar uma oferta, a fim de que essa reconstrução seja possível, através de tantas frentes, de tantos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela nossa Convenção Batista Fluminense. Então, pense sobre isso, ore sobre isso, se disponha, contribua para que Deus também tenha nas nossas mãos como fazer, alcançando outras pessoas. Podemos falar todos juntos o tema e a divisa propostos para esta campanha? Então vamos todos juntos falar, é tempo de reconstruir, e depois vamos falar o que nos diz Neemias 2,18. Sim, vamos começar a reconstrução. Podemos todos falar juntos? É tempo de reconstruir. Você que está de casa também, internalize isso, fale, diga. Vamos falar de novo? É tempo de reconstruir. E conforme Neemias 2,18, sim, vamos começar a reconstrução. Vamos falar? Sim, vamos começar a reconstrução. De novo? Sim, vamos começar a reconstrução. Nós temos um vídeo muito curtinho, que eu peço que você preste atenção, você que está em casa também, e vamos ver o que está acontecendo por aí, qual é o desejo da nossa convenção, das nossas igrejas para esse tempo. Preste atenção no vídeo que iremos passar agora. Somos responsáveis em levar as boas novas de salvação. A nossa responsabilidade é expandir o reino de Deus por meio da explicação do Evangelho. E levar uma palavra de esperança em tempos de incertezas. É tempo de voltarmos nossas vidas para o que realmente vale a pena. É tempo de reaproximação, reconciliação, reavaliação e reconstrução. Não podemos ficar parados, recuados e acuados. Vamos em frente, como um grande exército que tem um general que tudo pode. É tempo de orar, de agir, de ir. Missões começa na minha cidade. Somos parte da reconstrução, com amor, dedicação e fé. Nas escolas, nas universidades, nos quartéis, nos presídios, nos hospitais e em maternidades, no esporte com os indígenas, com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, dependentes químicos, com egressos do sistema penitenciário, com os idosos, nas comunidades, plantando e fortalecendo igrejas. É tempo de unir. Somos todos missionários, voluntários. Somos a igreja, os servos. É tempo de contribuir. É tempo de mobilizar. Tempo de agir. É tempo. É tempo. É tempo de reconstruir. É tempo. É tempo de reconstruir. É tempo. 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 É tempo de reconstruir. Amém. É tempo de reconstruir. Vamos ficar de pé
Essa é uma campanha que é mais curta do que as outras, então se programe, se prepare para ofertar, para contribuir, porque é tempo de reconstruir. Você que está em casa e todos nós aqui, se desejarmos contribuir online, nós vamos adicionar 20 centavos ao final da contribuição para que a tesouraria entenda que é uma oferta específica para missões estaduais. Então, ao final, se você for fazer uma transferência online, um Pix, acrescente 20 centavos. E aqui basta você colocar que é para missões estaduais. Então, se você também pode contribuir nesse momento, além dos seus dízimos, as suas ofertas, contribua. Enquanto nós vamos cantar essa última canção, você pode fazer isso também. Que Deus a todos abençoe. Porque Ele vive, posso crer.